Bom dia, sexto ano, como é que vocês estão? Olha só, eu tenho uma notícia não tão boa para vocês. Andei dando uma olhada, hoje é segunda-feira, o momento que eu tô gravando esse vídeo é na segunda-feira, mais ou menos umas 2 horas da tarde, e pouquíssimas pessoas fizeram a lista de exercício que eu propus para vocês, gente. Gente, olha só, a matemática, ela é uma matéria que exige mesmo que a gente exercite, tá? Não tem como aprender matemática só assistindo às aulas. Vocês precisam muito exercitar, precisam muito fazer os deveres de casa, os deveres que eu vou propor durante as aulas, desafios, porque senão vocês não vão conseguir aprender. E olha só, nós estamos só revisando o conteúdo dos anos anteriores. Eu ainda nem comecei com a matéria nova e, pelo que eu vi, ainda tem gente com dificuldade. Eu preciso que vocês façam os exercícios para que eu entenda como que está o desenvolvimento de vocês, tá bom? Então, já que poucas pessoas fizeram os exercícios e que eu percebi algumas dificuldades, nessa aula, como vocês estão vendo aí, eu peguei um print lá daquela lista de exercícios que eu coloquei, só as partes que eu achei mais importantes, lembrando que toda a aula ela é importante, tudo que foi falado, tudo que foi dito é importante. Uma outra coisa que eu não falei na aula passada, mas que eu vou falar na aula de hoje é: copiem, tá? No caderno de vocês o que eu escrever na tela ou o que já está escrito na tela. Por quê? Porque depois para vocês estudarem vai ser melhor, tá bom? Eu também não falei sobre esse IPC, né? O importante pra caramba. Isso daí eu copiei do professor Cadu, que vai ser professor de matemática no ano que vem, tá? No 7º ano de vocês. E o que significa importante pra caramba? É uma coisa que você vai utilizar bastante, é uma coisa que você precisa gravar, tá? Então, vamos lá, vamos para esses 3 IPCs aí. Não vou fazer na ordem, tá? Porque eu quero fazer de uma forma que vocês entendam. Eu já expliquei, mas eu vou explicar novamente. Gente, o que é número e o que é algarismo? Tem diferença? Sim, tem. Qual é a diferença? Algarismo, gente, são símbolos, somente símbolos que nós utilizamos para representar os números. Então tá aqui, ó. Nesses algarismos aqui, né, esses símbolos aqui, nós temos esses 10 símbolos que eu vou circular aqui, ó, em azul. Como que nós conhecemos esses 10 símbolos hoje em dia? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu perguntar para vocês quantos algarismos existem, qual vai ser a resposta? 10 algarismos. São 10 símbolos que nós usamos hoje em dia. E se eu perguntar para vocês quantos números existem? Tenta responder aí na casa de vocês. Número, gente, como a gente vê aqui, ó, é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos. Existe um limite para nossa contagem? Existe um limite para contar alguma coisa? Um exemplo, se eu perguntar para vocês quantos grãos de areia existe no mar, será que existe um limite? Não, né, gente? Os números, eles são infinitos. Por mais que a noção de infinito seja uma coisa difícil da gente imaginar, mas é só pensar no grão de areia do mar. O grão de areia, ele é tão pequenininho, que se eu pedisse para você para contar quantos grãos de areia existe no mar, e quando eu estou falando no mar, eu não estou falando na praia da Barra da Tijuca, não. Estou falando em todos os mares de toda a Terra. Imagina só quanto de areia que existe. É muita coisa. Então, a gente pode dizer aí que é uma infinidade, né? Um número muito grande. Mas se a gente for falar de número, não tem fim, tá bom? A gente pode contar para sempre. Então, voltando de novo, algarismos são símbolos, tá? Que nós usamos para representar os números. E os números é uma ideia abstrata, uma ideia matemática abstrata, ou seja, não tem uma definição correta, mas o livro ele definiu como a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos. Então,
quando vocês quiserem diferenciar, vocês podem pensar nisso. Sabe como uma outra forma de diferenciar? Vamos usar aqui um número para a gente pensar em algarismo e número. Vou usar aqui o número 189, tá? Esse é um número que vocês com certeza se depararam com ele se vocês fizeram a lista de exercícios, que possui uma quantidade de algarismos, tá? Quantos algarismos tem nesse número? Eu posso dizer que eu tenho 3 algarismos, certo? 1, 2 e 3, certo? Quais algarismos eu utilizei para formar esse número? O algarismo 1, o algarismo 8 e o algarismo 9, tá? Mas que número é esse? É o número 189, beleza? Então, deixa eu colocar aqui de uma forma que vocês consigam escrever no caderno de vocês. Número 189. Quantos algarismos? 3 algarismos. Quais algarismos eu utilizei para formar esse número? 1, 8 e 9, tá? Então, é assim que a gente consegue diferenciar número de algarismo. Número vai ser sempre ali aquele conjunto de algarismo, e o algarismo são os símbolos que nós usamos para representar o número. Agora, só para a gente matar essa dúvida de uma vez, eu vou pegar a questão que estava lá na lista de exercício. Também está no livro de vocês, se eu não me engano, na página 13 ou na página 14, tá? E vou colocar na tela para que vocês respondam junto comigo. Vamos lá. O Brasil possui aproximadamente 189 milhões de habitantes. A respeito desse número, aí a letra A estava perguntando: qual é o número de algarismos que utilizamos para escrevê-lo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vamos lá. Número de algarismos, eu vou contar aqui quantos símbolos que aparecem, certo? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 símbolos, certo? Então, utilizamos 9 algarismos para escrever o número 189 milhões de habitantes, tá? Então, vamos para a letra B agora. Agora eu tenho certeza que vocês vão saber responder. Quais algarismos utilizamos para representá-lo? Lembra aqui, ó, do número 189? O número 189, a gente utilizou 3 algarismos. Mas quais foram eles? 1, 8 e 9. E agora? 189 milhões. Quais algarismos nós utilizamos? 1, 8, 0, 0, 0, 0. Não precisa de todos esses zeros, né? O zero ele vai se repetindo, mas nós só contamos uma vez. Então aqui vai ficar 0, 1, 8 e 9. Então quais algarismos nós utilizamos para representar esse número grandão aí? Só os algarismos 0, 1, 8 e 9. Então ficou claro essa parte de número e algarismo? Tá? Vamos passar agora para uma outra parte que também é importante, gente. Os símbolos. Eu passei para vocês, coloquei ali, que até como IPC, né, importante pra caramba. Galera, vocês já copiaram essa parte aqui? Quem não copiou, dá um print na tela, ou então pausa o vídeo, tá? E depois continua a aula, que eu vou apagar aqui para eu dar continuidade. Vamos lá. A gente pode comparar os números na matemática. Como assim comparar, né? Eu posso dizer que um número é maior do que o outro, posso dizer que um número é igual ao outro,
posso dizer que um número é menor do que o outro. E eu até mostrei aqueles símbolos de maior ou igual e menor ou igual. Só que esses últimos a gente não vai utilizar agora. Vamos pensar agora no maior que, menor que e no igual a, tá? Eu posso, gente, colocar os números em ordem crescente ou em ordem decrescente. O que é colocar um número em ordem crescente? Colocar os números em ordem crescente seria se eu, por exemplo, vou começar aqui pelo número 3. E aí, colocando eles em ordem crescente, o próximo número vai ter que ser um número maior do que o número 3. Pode ser o número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e assim vai. Mas o que eu posso dizer sobre esses números? Qual é o símbolo que eu posso colocar aqui entre esses números aqui para que eu esteja ordenando eles? É o símbolo menor que, certo? 3 é menor do que 4, 4 é menor do que 5, 5 é menor do que 6, 6 é menor do que 7, 7 é menor do que 8 e 8 é menor do que 9, certo? Até aí não tem mistério nenhum. Mas eu posso colocar os números em ordem decrescente também. E como é que eu faria isso? Seria assim, ó. 9, vou usar os mesmos números. 8, 7, 6, 5, 4 e 3. E agora, o que eu posso dizer sobre esses números? Qual o símbolo que eu posso colocar entre eles que vai ali ordená-los, classificá-los? Agora eu vou usar o símbolo maior que. Por quê? Porque 9 é maior do que 8, 8 é maior do que 7, 7 é maior do que 6, 6 é maior do que 5, 5 é maior do que 4 e 4 é maior do que 3. Beleza? Eu acho que não tem nenhuma dificuldade nisso. Essa parte aí, ela é bem facinho. O igual é um símbolo que a gente não vai utilizar tanto agora para ordenar números, tá? A gente vai utilizar ele mais para frente quando a gente falar sobre frações, tá bom? Então vamos deixar ele quietinho porque eu tenho certeza que o igual vocês vão entender. Na verdade, tem um exercício ali embaixo que a gente pode utilizar, que a gente vai utilizar o sinal de igual. Vamos passar agora para alguns exercícios que eu não coloquei para vocês fazerem, porque são uns exercícios um pouquinho mais difíceis. Vou dar um zoom aqui para que vocês consigam enxergar. Galera, se eu estiver indo rápido demais, pausa o vídeo, volta, assiste a parte de novo, copia no caderno, tá bom? E se mesmo assim ficar alguma dúvida, entre em contato comigo por aquele número que eu coloquei na primeira e na segunda aula. Se você não tiver esse número, pode entrar em contato com a coordenação, que a coordenação vai passar esse número para vocês, tá bom? Eu tiro a dúvida de vocês na hora, tá? Pode ser que eu demore um pouquinho, porque pode ser que eu não esteja com o celular na mão, mas pode ter certeza que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então vamos lá. A número 4 eu não pedi para vocês fazerem, por quê? Porque ela exige um pouquinho mais de raciocínio lógico. Vamos pensar aqui numa contagem, né? Lembra que os números servem para contar? Então vamos pensar aqui numa contagem de números naturais. A gente vai aprender na aula que vem o que são os números naturais. Se eu estiver contando, né, dentro ali do conjunto dos números naturais, eu sei que depois do 0 vem o 1. Depois do 1 vem o 2. Depois do 2 vem o 3. Então é só eu acrescentar 1, certo? Então, quantos números existem do número 1 até o número 10? A gente pode fazer na mão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fácil, né? Só que o exercício está pedindo o seguinte: quais números naturais e consecutivos, ou seja, um depois do outro, existe de 3 a 97. Esse eu não vou fazer na mão de jeito nenhum. É muito número, né, gente? Então tem um jeito de fazer isso, tá? Quem já pensou na forma de fazer isso tá de parabéns. Mas quem não faz ideia de como fazer,
pensa no seguinte. Se a gente pegar o último número, tá? O número 97. Deixa eu fazer aqui de vermelho. E subtrair pelo primeiro, a gente vai ficar aqui com 94, tá? Mas calma, essa ainda não é a resposta. E eu vou dizer o porquê. Vamos pensar agora, vamos contar agora, do número 1 até o número 15, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, do número 1 até o 15, nós temos 15 números, certo? Se eu fazer dessa forma aqui, pegando o final, que é o 15, e subtraindo o inicial, que é o 1, eu vou ficar com 14. E a resposta está errada. A gente contou na mão e viu que a resposta era 15. Então, o que eu tenho que fazer para que a resposta dê certo? Sempre dê certo. Acrescentar 1. Agora sim, 14 mais 1 é igual a 15. Mas, professor, por que eu estou acrescentando 1? Porque quando a gente faz essa subtração aqui, gente, do número inicial, deixa eu colocar de azul aqui. É como se a gente não tivesse considerando o primeiro número. É como se em vez de a gente começar a contar do 1 até o 15, a gente estivesse começando a contar do 2 até o 15. Então quando a gente coloca ali aquele númerozinho ali, a gente está acrescentando o número inicial. Ali no caso do 97, né? Aqui é como se a gente estivesse começando a contar do 4 até o 97. Aí no final o que a gente faz? Acrescenta mais um número. Número, tá, gente? Não precisa colocar 3, é um número. Então aqui vai ficar 95, tá? Então a resposta da letra A é igual a 95. A letra B, do 17 até o 258. Então vamos lá. 258 menos 17. 8 menos 7 é igual a 1. 5 menos 1 é igual a 4. E 2 menos nada é igual a 2. Acabei por aqui? Não. Porque lembra que eu falei que quando a gente faz essa conta de subtrair, a gente está meio que ignorando o primeiro número da contagem, a gente está ignorando o 17, então a gente tem que acrescentar um número aqui, mais 1, que vai ficar 242, tá bom, gente? Então eu vou deixar aí para vocês, para que vocês façam a letra C e a letra D sozinhos, daqui a pouco eu venho corrigindo. Então vamos lá, colocar a resposta aqui da letra B, 242, tá? E vamos continuar agora com a letra C e a letra D. Vamos ver aqui o que vocês acharam, se vocês acharam a resposta certa ou se ainda ficou alguma dúvida. Vamos lá. Do número 196 até o número 984. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número final, que é o número 984, e vou subtrair pelo inicial, que é o 196. Fazendo essa subtração, vou ter que pegar um emprestado aqui, certo? E aí eu vou ficar aqui com 8. Show de bola, né? Agora, como eu peguei um emprestado aqui, esse 8 aqui, ele tá valendo quanto? Ele tá valendo 7. Vou pegar um emprestado do 9. Esse 9 vai ficar valendo 8. E o 7
vai ficar valendo 17, tá? Vamos lá. 17 menos 9 é igual a 8, tá? E 8 menos 1 é igual a 7. Então ficamos com o número 788, mas essa ainda não é a resposta final, porque, como eu disse, a gente tem que acrescentar 1, que é o primeiro número da nossa contagem. Então, acrescentando 1 aqui, eu fico com 789. Bom, então a resposta aqui é 789. E por último, né, temos aqui de 3.148 até 10.000. Então vamos colocar o 10.000 aqui e vamos subtrair por 3.148. Gente, na casa de vocês, vocês podem usar sim a calculadora, tá? Mas é bom que vocês se acostumem a fazer conta assim, tá? Armando, efetuando ou então de cabeça, porque nem sempre vocês vão ter uma calculadora à disposição para vocês, principalmente conta de subtração, que é geralmente a dificuldade da maioria. Então, a gente vai ter que pedir emprestado para todo mundo aqui, ó. O 1 vai emprestar 1 aqui para o 0, esse 1 aqui vai ficar valendo 0. Esse daqui vai ficar valendo 9. Por que 9, professor? Porque ele ficaria valendo 10, mas ele vai emprestar 1 para cá, que também vai ficar valendo 9. Porque ele vai emprestar para cá, que também vai ficar valendo 9, porque ele vai emprestar para cá, que aí sim vai valer 10. Tá bom? Quem não sabe, depois pode entrar em contato comigo para eu explicar aí por que esses números aí estão valendo 9, tá? Quem esqueceu, pode mandar mensagem lá que eu explico. Agora a gente pode fazer a subtração. 10 menos 8 é igual a 2. 9 menos 4 é igual a 5. 9 menos 1 é igual a 8. 9 menos 3 é igual a 6, tá? Parei por aí? Não, não posso parar, né? Tem que acrescentar o número inicial, tá bom? Que aí vai ficar 6.853, tá? Bom, essa foi a número 4. Eu espero que vocês tenham conseguido acertar ali a letra C e a letra D, que eu deixei para vocês fazerem. E agora nós temos a número 5. A número 5, ela é um pouquinho mais casca grossa, mas a gente consegue fazer, tá? Só que a gente precisa pensar um pouquinho mais. Carlos digitou em seu computador do número 1 até o número 1000. Quantos algarismos digitou ao todo? Então, galera, do número 1 ao número 1000, nós temos quantos números? Vamos pensar? Quantos números nós temos do número 1 até o número 1000? Nós temos 1000 números, certo? Só que, nesse caso, eu não quero saber quantos números, eu quero saber quantos o quê? Algarismos. Então, a gente vai ter que dividir esses números para que a gente consiga fazer essa conta. Por isso que eu deixei essa conta aqui para a gente fazer juntos, tá? Então, vamos lá. Do número 1 até o número 9, nós temos 9 algarismos. Do número 10 até o número 99, nós temos quantos algarismos? Bom, primeira parte a gente vai ver quantos números a gente tem, tá? Quantos números que a gente vai ter aqui? Final menos inicial, certo? 99 menos 10, que isso daqui vai dar
89 mais 1, que é igual a 90, tá bom? Então, números nós temos 90. E algarismo, gente? Vamos pensar que, como a gente está aqui falando de dezenas, ou seja, são dois algarismos aqui compondo o número, certo? Quando a gente fala de dezena, são dois algarismos. Unidade é um algarismo só. Centena são 3 algarismos. Isso daí vocês aprenderam lá nos anos passados. Então, como a gente está falando de dezena, a gente tem sempre dois algarismos compondo cada número de 10 a 99. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui com esses 90 números que Carlos digitou? Nós vamos ter que multiplicar por 2. Por que vamos multiplicar por 2? Porque em cada número que Carlos digitou, temos dois algarismos. E a pergunta é: quantos algarismos Carlos digitou? Então, vamos multiplicar por 2 aqui e a gente fica com 180. Então, aqui, ó, 180. Agora, eu quero que vocês respondam. Do número 100 até o número 999, quantos algarismos foram digitados? Quantos algarismos existem? Vamos tentar responder aí, depois eu venho e corrijo. Então vamos lá. Primeiro, vou ver quantos números, né? 999, que é o final da contagem, menos a inicial, que é 100. Aqui eu vou ter o número 899, certo? Mas eu tenho que contar o quê? Tenho que contar com o número inicial, o primeiro número da contagem, que é 100. Então, vou somar 1 aqui e eu vou ficar com 900. Beleza? Então, temos aí 900 algarismos? Não. Estamos agora na casa das centenas. E para a casa das centenas, quantos algarismos eu uso para escrever uma centena? 3 algarismos. É o mesmo exemplo que a gente fez lá em cima no número 189. São 3 algarismos, tá? No caso aqui, ó, o algarismo 1, o algarismo 0 e o algarismo 0. Aqui, o algarismo 9, o algarismo 9 de novo e o algarismo 9. No 180 aqui, é uma centena. O algarismo 1, o algarismo 8 e o algarismo 0. Tá bom? Então, vamos multiplicar esse 900 aqui por 3, porque nós não queremos saber quantos números ele digitou, nós queremos saber quantos algarismos. E na casa das centenas, ele digitou 2.700 algarismos, tá? Então aqui é 2.700. Acabou por aí? Não, gente. Ele digitou até o 1000. E o 1000, nós temos quantos algarismos? Nós temos 4 algarismos, certo? 1, 0, 0 e 0. Então agora é só fazer a continha, né? 9 mais 180 mais 2.700 mais 4. Quanto é que dá isso? 9 mais 180 dá 189. Mais 2.700 vai dar 2.889. Mais 4 é igual a 2.893. Então a nossa resposta é 2.893. Galera, letra D. Como eu já falei para vocês, se vocês quiserem, vocês podem sim e devem conferir na calculadora, tá bom? Então, eu vou fazer aqui por último, eu sei que a aula já está longa,
mas a gente precisa treinar. Copiem aqui a resolução do exercício, tá? Que eu vou precisar apagar para a gente fazer a número 7, tá bom? Vou fazer aqui a número 7 e as outras eu vou responder na aula seguinte ou deixar para casa, a gente conversa ainda sobre elas, tá? Vamos lá, número 7. Escreva em seu caderno as sentenças abaixo, usando de forma correta os símbolos menor que e maior que ou igual a, no lugar dos pontos de interrogação, tá bom? Então, no livro de vocês, para quem já tem um livro, tem no lugar dessa palavra então, tem uma setinha, assim, ó, apontando para o lado. Na matemática, essa seta, ela significa então. Então, toda vez que vocês verem essa setinha, é assim que a gente lê. A menor que B, se tiver a setinha, então B, interrogação A. E o que essa questão ela quer trazer para a gente? O que a gente aprende com essa questão? A gente aprende que se a gente inverter a posição dos números, a gente inverte o sinal. Então deixa eu pegar aqui alguns números. Peguei aqui alguns números porque com número fica mais fácil da gente entender do que com letra, né? Eu tenho certeza que vocês pensam assim também. Então, deixa eu traçar uma linha aqui no meio. E vamos organizar esses números aqui. O que eu posso dizer do 4 em relação ao 7? O 4 é maior, menor ou igual ao 7? 4 é menor do que 7, certo? Ou, né, 7 é menor ou 7 é maior do que 4. Então eu vou colocar aqui, ó, que 4 menor do que 7. Aqui o 9 e o 15. De novo, certo? E o 8 e o 2. Agora o 8 ele é maior do que o 2, tá? Mas e se eu inverter a posição? Quando eu inverto a posição, eu tenho que inverter o sinal. Então aqui o 7 ele é maior do que o 4. Então o sinal vai inverter, né? Como se a gente virasse o sinal de cabeça para baixo. Se a gente pensar dessa forma, quando eu inverto a posição dos números, eu vou meio que virar o sinal de cabeça para baixo. Então aqui, ó, virando o sinal de cabeça para baixo, inverti os números. 15, ele é maior do que 9. Então, coloco aqui, sinal de maior, tá? E 2 é menor do que 8, então eu coloco aqui, sinal de menor, tá bom? Uma outra forma da gente pensar nisso daqui é, pensa nisso daqui como se fosse uma flecha. O maior número, ele sempre está atirando a flecha no menor número. Olha lá, ó. Tá vendo? É sempre o maior que atira a flecha. Tá? Então agora quando a gente fala de letra, lembra que eu falei para vocês que às vezes as letras na matemática são números? É a mesma coisa. Tentem fazer aí a letra A e a letra B, tá? A letra C e a letra D a gente responde depois. Então a letra A, ela vai ficar assim. A é menor do que B. Então B, ele vai ser o quê? B, ele vai ser maior do que A, tá? Embaixo, na letra B, B é maior do que A. Então, a letra B vai ser menor do que a letra A, tá? Então, essa seria a resposta certa. Mas e da letra C e a letra D? Temos o sinal de igual. No caso do sinal de igual, se eu inverter as letras, vai continuar a mesma coisa. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. 2 mais 1 é igual a 3. Isso daí todos sabem, né?
E se eu colocar o 3 na frente? Será que ele vai continuar sendo igual a 2 mais 1? Sim, né, gente? É a mesma coisa aqui. Entenderam? A é igual a B. Então B vai ser igual a A. R é igual a S. Então S vai ser igual a R. Tá? Com isso em mente, vocês conseguem agora responder a número 8. Tá? Não só a número 8, como também conseguem responder a número 11. Deixa eu só dar uma olhadinha no livro para ver em que página elas estão. Mas, se vocês não estiverem com o livro ainda, é só vocês darem uma olhada na tela, na número 8 e na número 11, que eu vou colocar uma do lado da outra. Vocês copiem no caderno de vocês, que aí vocês vão conseguir responder aí em casa, tá? Deixa eu só olhar aqui no livro qual é a página. A número 11 está na página 15. E a número 8 está na página 14. Deixa eu só colocar aqui uma ao lado da outra. Pronto, assim vocês conseguem copiar e conseguem responder elas, tá bom? Tentem fazer, eu sei que vai gerar dúvidas, principalmente na número 8. A número 8 ela é cheia de símbolos, de letras e tal. Se gerar dúvidas, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. A número 11, ela é parecida com uma questão que a gente já resolveu. Lembra aquela questão lá dos 3 amigos? Então, quem conseguiu resolver aquela questão, vai conseguir resolver essa questão aqui também, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Quanto a número 10, a gente responde na próxima aula, tá bom? Então, a aula ficou longa o suficiente. Eu vou deixar essa número 10 para a aula que vem. Na aula que vem a gente já vai começar a falar sobre um assunto novo, entre aspas, que são os números naturais. A gente vai começar a estudar os números naturais. Então, um abraço para todo mundo e até a próxima aula.